Olá, boa tarde a todas, a todos e a todes. Meu nome é Rita Correia Brandão, faço parte da diretoria executiva do IBASE, que é o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Eu vou apresentar o Fundo de Favelas e Periferias do IBASE, cujo edital, o primeiro edital, sairá ainda em 2023. Essa é a nossa segunda atividade no mês da filantropia que transforma, e eu vou pedir a Mica para começar a nossa apresentação. Bom, o IBASE no mês da filantropia que transforma. Pode passar, Mica, por gentileza. O IBASE possui uma sólida trajetória na inovação e no trabalho junto a territórios e populações discriminadas. Nós fazemos um trabalho consolidado em favelas e periferias. Criamos metodologias de fortalecimento local que geraram impactos, resultados que podem ser considerados importantes na formulação de políticas públicas transformadoras desses territórios. Nossas metodologias servem para fortalecer e qualificar o discurso cidadão dos atores sociais que trabalham com a gente, e as metodologias são sempre metodologias participativas. A pesquisa Cidadania Ativa e Acesso à Justiça, no Complexo do Alemão, ela se configurou como uma série histórica. Nós trabalhamos no Complexo do Alemão em 2019, realizamos essa pesquisa, que é uma pesquisa de fluxo, que trabalha abordando as pessoas no fluxo, né, transeuntes no território, e aborda com essas pessoas o seu entendimento sobre a sua situação como cidadã e cidadão. A gente busca saber a efetividade da cidadania e dos direitos humanos naquele território. E em 2019, nós fizemos essa pesquisa um pouco antes da pandemia. Então, a gente resolveu fazer ela novamente em 2023, e assim a gente inaugura pela primeira vez uma série histórica no Complexo do Alemão. As nossas pesquisas, elas sempre são feitas em parceria, envolvendo moradores do território, e os resultados da pesquisa, elas sempre servem para aprimorar as ações voltadas para o desenvolvimento local e o fortalecimento da cidadania ativa. A gente sempre faz em parceria com organizações do território. E aí, nesse momento, com o compromisso de empoderar e ampliar as organizações de base, a gente está lançando o Fundo de Favela, e com ele a gente apresenta algumas das nossas metodologias participativas que utilizamos nos trabalhos nesses espaços da cidade. Pode passar, Mica, por gentileza. É importante, acho que isso, é importante dizer que essa pesquisa, em 2019, foi realizada em parceria com o Instituto Raízes em Movimento, e nós produzimos 76 indicadores de cidadania. E aí, como eu falei, em 2020, a pandemia se instaurou, e a gente pensou que os nossos dados produzidos em 2019, eles já iam sofrer uma desatualização. Então, nós voltamos ao território em 2023 para avaliar como estava o estado da cidadania, né? E aí, em 2023, a gente faz uma pesquisa com parceria também da ONG Educap. Então, a gente amplia um pouco a parceria para a execução da pesquisa, mas elas sempre acontecem em diálogo com várias organizações locais. Pode passar. É importante dizer que essa é uma metodologia própria,
metodologia em si, de indicadores de cidadania. A gente realizou no Complexo do Alemão, na primeira edição, 1.903 questionários, então abordamos 1.903 pessoas, era uma pesquisa representativa do território como um todo, mas quando a gente retorna em 2022, final de 2022, né, 2023, que é a data da pesquisa, a gente já reflete sobre a necessidade da gente conseguir falar das sub-áreas, né, das favelas em específico. Então, a gente aumenta a amostra da pesquisa para a gente poder falar só do Morro do Alemão, para a gente poder falar só de Nova Brasília e ter também essa visão do complexo como um todo. Então, em 2022, a gente retorna fazendo 6.773 questionários, que também é uma amostra representativa do território, mas também se configura como uma representação interna de cada uma das comunidades trabalhadas. Bom, a gente se baseia nos dados do IBGE, né, e a gente entrevistou pessoas com 15 anos ou mais. Os dados do IBGE das pessoas com 15 anos ou mais indicavam 55.220 pessoas, e a partir desse dado a gente construiu a nossa amostra. Pode passar, Mica, por gentileza. Bom, esse é um recorte da série histórica, né? A série histórica, como eu falei, tem muitos indicadores, e a gente vai apresentar aqui só os indicadores relativos ao recorte da pesquisa relacionado aos direitos das juventudes. Em geral, a gente faz recortes, então a pesquisa tem um caderno que também vai ser lançado sobre a fome no complexo, a situação de insegurança alimentar, tem um recorte que é só sobre mulheres, tem um recorte sobre juventude que eu vou falar um pouco para vocês agora. Com relação ao perfil da juventude, a gente identificou que, em relação à raça-cor, em 2019, nós tínhamos 17% dos jovens brancos e 22% em 2023. Em relação à população de juventude negra no complexo, esse percentual não se alterou. Então, a gente pode dizer que, predominantemente, neste território, temos uma juventude negra. Diminuiu um pouco o percentual de pessoas asiáticas entrevistadas, e tem um percentual muito pequeno que não se identificou em raça e cor na nossa pesquisa. Pode passar. Em relação à escolaridade dos jovens moradores do complexo, nós vemos que, em 2019, a maioria tinha um ensino médio incompleto, seguido do médio completo, e a gente já vê que em 2023 há um deslocamento, há mais jovens com o médio completo, que é a ordem, né, de término, né, da escolaridade. Então, mais jovens passaram do médio incompleto para o médio completo em relação ao perfil dos jovens, mas, em compensação, a gente aumentou também o número de jovens no fundamental incompleto. Pode passar, Mica. Uma das perguntas, né, que tem nessa pesquisa, nesse recorte da juventude, com relação à pandemia de 2019, que a gente perguntou agora, né, como foi para os jovens, foi se durante a pandemia de Covid ele conseguiu um acesso à internet de forma suficiente para dar continuidade aos seus estudos. E é um dado alarmante, porque 82,4% dos jovens diz que não conseguiu se manter online para os estudos da forma adequada. Pode passar.
essa é uma pergunta também interessante que a gente faz para os jovens identificarem o que é mais importante para a vida dos jovens no Complexo do Alemão. E, em primeiro lugar, em 2019, é o ensino de qualidade e gratuito. Veja, esse percentual de 2019, ele aumenta para 2023, ele sai de 16% para 26% dos jovens. Nós temos um percentual de formação para o trabalho, sempre em segundo lugar, mas também aumenta em 2023, saindo de 13% para 20%. E aí tem uma alternância entre o terceiro item, né, mais escolhido pelos jovens, que em 2019 é transporte gratuito, e em 2023 segurança com direitos humanos, fica no mesmo patamar do transporte gratuito. É importante destacar também que em 2023 esporte e lazer ganham um percentual e um destaque para essa juventude do Complexo do Alemão. Com relação à atual situação de vida da juventude, a gente pergunta sobre a situação, né, de estudo e trabalho. Em 2019, nós tínhamos 24% dos jovens que estudava e não trabalhava, e 22% em 2023. Em 2019, 18% estudava e trabalhava, e em 2023 esse percentual cai um pouco para 16%. O percentual de trabalho e não estudo se mantém alto em 38%, é um percentual considerável dos jovens que estão trabalhando e não estão estudando, mas nem estudo nem trabalho em 2023 aumenta 4 pontos percentuais, os jovens saem de 20% para 24%. E aí, quando a gente pega o recorte desses não estudo e nem não trabalho, e a gente desdobra a pergunta, né, para se está buscando voltar a estudar e trabalhar, se está buscando voltar somente a trabalhar ou somente a estudar, ou não busca nem voltar a estudar, nem voltar a trabalhar, a gente vê que esses dados se movimentam um pouco, né? Em 2019, 43% estava buscando voltar a estudar e trabalhar, e isso cai em 2023, apenas 17% está buscando voltar a estudar e trabalhar. Em 2019, 33% buscava somente voltar a trabalhar, e isso aumentou em 2023 para 38%, um aumento de 5 pontos percentuais. Estou buscando voltar a estudar, em 2019 foi 13%, aumentou 1% em 2023, e não busco voltar a estudar nem a trabalhar, sai de 10% para 30%. É um aumento de 20 pontos percentuais, e é um dado que a gente precisa se preocupar. Pode passar, Mika. Bom, esses foram alguns exemplos dessa pesquisa, que vai ser lançada ainda esse ano. Como eu falei, essa pesquisa busca analisar diversos direitos violados ou efetivados, e é uma pesquisa de fluxo, que a gente entrevista diretamente a população moradora, e é uma das metodologias que a gente utiliza no IBASE, no trabalho em favelas e periferias. Bom, falando agora do nosso fundo de favelas e periferias, a linha de atuação, né, as fontes de financiamento são Pão para o Mundo e a União Europeia. As condições desses editais, eles vão ser definidos pelas nossas fontes de financiamento. Então, há diferenças entre o edital do Fundo da União Europeia e o edital de PPM. As nossas previsões são, em 2023,
a gente abriu um edital com recurso de PPM e em 2024 a gente abre um segundo edital com recursos da União Europeia. Pode passar, amiga. Então, reforçando que os lançamentos da pesquisa e do fundo serão em breve e solicitando a todos que acompanhem o IBASE pelas redes sociais. Pode passar. Gente, muito obrigada. Era isso. Acompanhem o IBASE nas redes e aguardem novas notícias sobre os nossos lançamentos. Rita, muitíssimo obrigado pela sua contribuição, pela sua fala. Analisando aí por cima os dados sobre a pesquisa, né, os dados atualizados, bom, eles se refletem bastante uma realidade subjetiva que a gente conhece já aqui no Rio de Janeiro, né? Então é bom entender isso e ter mecanismos que baseiem tanto políticas públicas quanto ações diretas, né, no território para que a gente possa apoiar a comunidade. E muito bom saber que o IBASE está à frente desse processo de pesquisa e que imagino que o fundo vem aí para complementar o trabalho, né? Sim, sim. Estamos bastante ansiosos por aqui, pelo fundo, pelo resultado das pesquisas. Você pode dar algum spoiler para a gente sobre quantos apoios serão, ou algo nesse sentido, ou a gente vai ter que esperar? Como que Olha tá só, aí? a coordenadora de comunicação está aqui, ela que diz o que a gente pode dizer, o que a gente não pode dizer, o que Iracema. é exclusivo de lançamento, o que não é. Eu só obedeço quando ela diz, não podemos falar sobre isso. Eu falo, tudo bem. Então, Então, Iracema, Mica, eu posso falar assim, Mica, na verdade, acho que você perguntou especificamente do fundo, né? Mas os critérios de editais estão sendo elaborados, então a gente não tem ideia ainda realmente de quantos apoios a gente vai poder dar, porque a gente está definindo esses critérios. PPM é uma agência muito importante para a gente aqui, mas tem critérios bastante rigorosos, então a gente tem que ter um cuidado ao lançar essas informações para não criar também expectativas que não possam depois ser cumpridas. Mas a gente tem certeza que esse fundo vai sair esse ano e com o máximo de apoio que a gente puder oferecer. Em relação à pesquisa, a gente já está com o lançamento de uma parte da pesquisa marcada. O lançamento vai ser dia 16 de outubro. A gente vai lançar os indicadores sobre insegurança alimentar no Complexo do Alemão, porque essa pesquisa ela tem muitos indicadores. E a gente, em termos de comunicação, resolveu fatiar para essa divulgação para ter um impacto maior, para as pessoas poderem participar de diferentes debates e porque a gente vai alimentando também essa comunicação ao longo de um período maior. Então, no dia 16 de outubro, que é o Dia Mundial da Alimentação, a gente vai estar lançando aqui no IBASE, com os parceiros que foram efetivos e estratégicos nessa pesquisa, esses indicadores de segurança alimentar no Complexo do Alemão. Vai ser justamente a série histórica de 2019 a 2023, com um enfoque particular nas crianças de 0 a 6 anos. Então, eu convido a Rede Como a participar disso. Vou mandar o convite para vocês. A gente não lançou ainda, porque estava validando algumas questões com os parceiros, mas já na próxima semana a gente coloca isso na rua e eu mando para você, Mica. Tá bom? maravilha, muito obrigada, Iracema. Com certeza a gente vai se somar, divulgar para as nossas redes também, que tem uma atuação bastante importante aqui no Rio de Janeiro. E a gente espera com bastante ansiedade também o resultado da pesquisa, o lançamento do fundo. Pode compartilhar com a gente, que a gente se soma aí nessa construção coletiva. Mas eu queria muito agradecer ao IBASE pela participação, pela parceria no mês da Filantropia que Transforma. Eu acho que somente a atuação em rede faz sentido, né, para o que a gente tem construído e para o que a gente espera de sociedade. E agradecer a presença de vocês, agradecer, Rita, pela apresentação desse spoiler aí da pesquisa, Iracema por toda a articulação. E estamos juntos, assim, contem sempre Tamo com a Rede junto. Como com essa aproximação para a gente seguir na luta. Tá bom. Nós que agradecemos. Agradecemos muito. Boa tarde. Boa Boa tarde. Tchau, tarde. tchau, gente. Tchau.